Muitos comparam o corpo humano com uma máquina, uma sofisticada e bem arquitetada máquina, fruto de uma engenharia onipresente que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem precisar dar cordas ou iniciar com um motor de arranque. Uma máquina, com um labirinto de veias que se comparam a cabos interligados levando conhecimento. Membros que executam tarefas impressionantes, o qual nenhum artifício criado pelo homem poderia fazer. Olhos que em milésimos de segundo ajustam o foco, a iluminação, a distância, sem precisar de quase nada, só a vontade. E o que falar do cérebro? Um comando central, um super servidor, que se não faz bilhões de contas por segundo, é capaz de inventar algo que o faça. É a invejável máquina humana. Mas para aqueles que insistem em comparar o corpo humano com uma máquina, seja ela a mais sofisticada possível, a mais extraordinária que se pode ver ou sonhar, é bom lembrar que até mesmo as supermáquinas um dia quebram. Então vamos parar de sonhar e nos conscientizar que somos sim uma maravilha da criação, mas temos limites. E para produzirmos melhor, com eficiência e por mais tempo sem perder a saúde, nós temos que seguir algumas regras de conduta da nossa vida no dia a dia, do nosso trabalho, do nosso negócio. E nesse primeiro programa você vai saber alguns dos métodos que podem ser utilizados para que você seja uma pessoa mais produtiva. O tempo é implacável, o tempo não para, e se nós não o dominarmos, ele nos domina. Tudo isso porque nós, os homens de negócios, somos regidos por duas forças poderosas, o relógio e os nossos compromissos. Por isso é importante que nós tenhamos domínio sobre essas duas coisas, o relógio e os nossos compromissos. Temos a consciência que somos nós que controlamos tanto o nosso tempo como os nossos compromissos. Primeiramente, não tenha dúvidas, é necessário que nós tenhamos uma maneira de organizar a nossa vida, o nosso dia a dia no escritório, no trabalho, nas suas atividades. E hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta de trabalho que é uma das mais usadas em todo o mundo, por a maioria dos executivos, que é a nossa agenda. Mas um detalhe interessante, é importante termos uma agenda, uma maneira de coordenar o nosso serviço, mas é mais importante nós termos a conscientização que somos nós que mandamos na agenda, para que você não vire um escravo das suas atividades. Se você optou pela agenda de papel, um conselho: escolha a melhor agenda, aquela que mais te agrada. Afinal de contas, você vai passar com a sua agenda boa parte do seu dia. Mas se você é daqueles que gosta de equipamentos eletrônicos e tem aumentado a percepção da utilidade dos chamados computadores de mão, talvez seja a hora de comprar um ou fazer um upgrade no seu modelo antigo. Não se esqueça que a tecnologia muda com espantosa rapidez, mas você não precisa ter sempre o último modelo na tua mão. Agora que você já escolheu a sua agenda, seja ela de papel ou eletrônica, o importante, quer dizer, o segredo da produtividade não está na quantidade de coisas que estão escritas na sua agenda, mas em como você encara, como é que você trabalha com as informações que estão nelas. Para ter produtividade, você deve ter também uma maneira de se organizar até mesmo em lançar os dados na sua agenda. Então siga esses conselhos. Agora chegamos às nossas tarefas específicas, ou seja, a nossa agenda de atividades que são marcadas com antecedências, com hora marcada, um dia marcado, e não tem como, você tem que cumpri-las. O grande problema é o seguinte: é você quem marca ou alguém que marca para você? Se você marca, não deixe a sua agenda estourar, encher de compromissos inadiáveis que depois você não vai ter como cuidar deles ou dar a atenção que deveria dar. Preste bem atenção, a maioria das pessoas não se importaria se você falar com sinceridade: hoje minha agenda está muito lotada, não vou conseguir dar a atenção necessária que você merece. Pode marcar para amanhã? É muito mais fácil você marcar um outro período que você dê atenção realmente àquele compromisso do que você ficar atendendo vários telefonemas ou falando com várias pessoas ao mesmo tempo e depois não saber nem como foi a sua reunião. Sabe outra coisa também que detona a vida do executivo? Papeizinhos com anotações. Aqueles papeizinhos, famosos papeizinhos de recado, você tira uma caixinha e anota um dado ali. Se você
tiver o vício de anotar telefones, de anotar compromisso ou nome de clientes num papelzinho desse, você está fadado a ter um fracasso. Porque os papeizinhos podem proliferar na sua mesa, podem inclusive se perder ali no meio da confusão e você deixar de lado um compromisso importante. Então, abomine, risque, jogue fora os bloquinhos de anotações. Você tem uma agenda, anote na sua agenda. Se você não tem um campo, escolha uma agenda melhor. Aliás, aqui vai outra dica. Quando você iniciar um item da sua agenda, vá até o fim dele. Realmente resolva o problema. Porque não adianta meias soluções ou soluções temporárias. Porque o que acontece? Esse item volta para a sua agenda outro dia e torna-se um ciclo vicioso de atividades que deveriam ter sido encerradas, mas que foram pela metade e ficam voltando e atolando a sua agenda. Então, quando você colocar um item na sua agenda, saiba que você pode realmente cumpri-lo. E se você começar a controlar os seus compromissos, vai sobrar mais tempo para você. E sobrando mais tempo, atenção, não faça esse erro. Não coloque mais compromissos no tempo que você ganhou. Porque é melhor você ter uma página bem resolvida do que um livro inteiro de anotações e que não conseguiu chegar a lugar nenhum. É lógico que muitas dessas dicas você pode até dizer, eu já sabia disso. Mas seja sincero, entre conhecer e colocar em prática, às vezes tem uma avenida para se percorrer, não é verdade? Então, as dicas de hoje são para você pensar e meditar um pouquinho. Se você não sabia, coloque em prática. Se você já sabia, coloque em prática. Também é preciso dizer que se você é um executivo, um administrador, você vai lidar no dia a dia com uma palavrinha comprida, mas complicada. A imprevisibilidade, ou seja, as coisas imprevisíveis. Aquilo que aparece na sua frente e você tem que resolver. O importante em relação à imprevisibilidade é que ela não se torne rotineira, ou seja, todo dia tem alguma coisa imprevista acontecendo na sua vida. Aí isso demonstra que está faltando organização, ou mesmo está faltando aí um pouco mais de ritmo na sua equipe. Então observe o que está acontecendo. O importante é, as coisas imprevistas têm que ser imprevistas e não rotineiras. E rotina causa estresse. É duro colocar tudo isso em prática, não é mesmo? Mas veja o seguinte, é importante porque está falando da sua saúde e da sua produtividade. E falando em produtividade, a gente fala de lucratividade. Mas o mais importante é, pessoas doentes não produzem e não ganham. Então organize a sua vida, você vai ver que os negócios andam melhor. Há uma fluência de atividades e também de coisas resolvidas que trazem satisfação pessoal. E se você consegue se organizar, a sua empresa e as suas atividades produzem mais. Pense nisso.